Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre as aulas remotas. Nós sabemos que não está fácil para ninguém, ainda é tudo muito novo, um desafio muito grande para todos nós. Enquanto educadores, nós entendemos que realmente não tem sido fácil, né? Nem para nós, para os professores e menos ainda para vocês, os familiares. Então, nós entendemos as dificuldades, porém a escola está aberta às sugestões de vocês para que nós possamos melhorar juntos, crescermos de alguma forma, porque nós estamos aí há 1 ano e 3 meses com as crianças fora da escola. E nós sabemos que todo esse tempo, quando as crianças forem voltar, nós vamos ter que nos adaptar. Então, em relação aos conteúdos, que muitos pais ficam ansiosos, porque as crianças, de repente, não estão no nível que deveriam estar. Mas isso é uma coisa que vai acontecer mesmo. Essa pandemia não tem causado aí esses prejuízos só para nós, né? Mas é uma coisa mundial, então não tem como nós fugirmos dessa situação. O que nós podemos garantir para vocês é que quando nós voltarmos para o presencial, esses conteúdos eles serão revistos. Os professores têm ciência de que nós vamos demorar aí um tempo para poder recuperar toda esta época em que as crianças não estão no presencial. Porém, é importante que vocês estejam realizando as atividades propostas pela escola, porque senão essa volta e esse atraso nos conteúdos e na aprendizagem ficará maior ainda. As crianças elas precisam manter o mínimo de vínculo possível, né? Pelo menos um pouco em relação à escola. Por isso é importante retirar as atividades na data correta, realizar com as crianças, devolver na data combinada com os professores, participar dos grupos de WhatsApp, onde são dados recados, as explicações das aulas, onde os professores também recebem a devolutiva das crianças. Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade, pode estar entrando em contato com os professores, porque é isso mesmo que nós precisamos, dessa interação, principalmente neste momento entre a escola e as famílias. Às vezes nós somos questionados em relação a como que está sendo contado essas faltas, as presenças, como que está sendo a avaliação das crianças nesse período remoto. Então nós temos uma resolução municipal na qual nós nos baseamos na avaliação das aulas remotas. Então, essa resolução foi expedida pela Secretaria Municipal de Educação no dia 13 de abril de 2021. É a resolução número 8 de 2021. Essa resolução ela foi feita baseada em várias documentações, em tudo aquilo que garante à criança o direito de educação e de receber essas aulas e esse apoio, mesmo nessa situação de atividades não presenciais. E essa resolução também, além de garantir esses direitos, ela nos diz como as crianças deverão ser avaliadas nesse período. Então, de acordo com essa resolução que nós temos aqui na escola, se vocês tiverem interesse em vir pegar uma cópia, ler, né, nós podemos também estar dando essa cópia para vocês, para que vocês tirem as dúvidas também e vejam realmente. Eu não vou ler a resolução toda aqui para vocês, porque senão a gente acaba se alongando demais. Mas para aqueles que quiserem, nós podemos disponibilizar. Então aqui fala principalmente sobre quais os critérios de avaliação e como que nós colocamos as faltas e as presenças para as crianças. Isso tem sido a dúvida de alguns e nós encerramos o primeiro bimestre. Vocês receberam os boletins e alguns ficaram com algumas dúvidas, principalmente em relação às faltas. E agora nós estamos nos aproximando do fechamento do segundo bimestre. Então vocês receberam, aqueles que já retiraram as atividades desta semana, receberam um comunicado
escrito, explicativo também sobre isso que eu estou falando para vocês. Mas mesmo assim eu achei interessante estar conversando com vocês sobre isso. Então, o que nós levamos em conta para a avaliação da criança? A criança ela está sendo avaliada de uma maneira global, realmente para que ninguém seja prejudicado. E dentro desta avaliação tem alguns itens que nós precisamos levar em conta. O item A é o registro da presença nas aulas remotas. Como são registradas essas presenças? As atividades que vocês retiram na escola quinzenalmente, elas devem ser feitas e devolvidas após os 15 dias na próxima entrega e na próxima devolução. As atividades que não são entregues, elas são registradas como falta. As atividades entregues e realizadas, estão feitas, elas são registradas como presença naquela quinzena. Agora, as atividades que são entregues e elas estão feitas parcialmente, elas vão ser registradas como presença nos dias em que as atividades foram realizadas e falta nos dias que aparecem lá as atividades sem fazer. Então, as presenças e as faltas serão proporcionais à quantidade de atividades feitas ou não feitas. E as atividades, às vezes, que são entregues em branco, elas vão entrar como falta também. Agora, como que os professores contam isso? É quinzenalmente? Então, assim, claro que preferencialmente que as atividades fossem pegas e entregues na data correta, porque os professores vão corrigir e já vão registrando as faltas ou as presenças. Porém, nós ainda temos aceitado essas atividades dentro do bimestre. Então, às vezes atrasa um pouquinho, junta uma quinzena com a outra, que não é o ideal, porque daí vocês vão ficar sobrecarregados para realizar essas atividades. Mas às vezes pode acontecer algum imprevisto. Então nós aceitamos essas atividades mesmo atrasadas, mas que estejam dentro do bimestre. Por exemplo, o primeiro bimestre, ele iniciou no dia 26 de janeiro e encerrou no dia 30 de abril. Então, teve todo esse período para colocar as atividades em dia. Aqueles que entregaram as atividades após o fechamento do bimestre, as atividades que já deveriam ser entregues antes do fechamento, nós já tínhamos atribuído aí as presenças, as faltas e as notas. Então, nós não voltamos lá para o primeiro bimestre mais. O professor, ele aceita as atividades, ele vai corrigir, ele vai colocar na caderneta uma observação de que essas atividades foram entregues após o fechamento do bimestre, para caso seja necessário justificar essas faltas no final do ano, nós conseguimos justificar dessa forma. Mas não que as faltas elas serão retiradas, elas serão justificadas, tá? E em relação às notas, as crianças que têm entregue as atividades com muito atraso, né? Isso gera uma diferença na nota, tá? Então, o comprometimento deles, a questão de cumprir os prazos, isso faz com que a criança ela possa ter menções melhores, tá? Mas o que realmente caracteriza a falta ou a presença é que as atividades estejam feitas e entregues dentro do bimestre. As professoras sempre estão comunicando vocês através dos grupos a importância de manter aí o cronograma em dia. Caso aconteça alguma coisa, precisa entrar em contato com a professora ou com a equipe gestora da escola, para que nós possamos justificar e saber o que está acontecendo. Mesma coisa em relação à dúvida das atividades. Precisa entrar em contato no privado com o professor, perguntar a atividade. Então, nós temos recebido algumas atividades em branco, escritas lá, não sei. Meu filho não consegue fazer esta atividade.
Mas em momento nenhum, os pais entraram em contato com o professor e pediram ajuda. Ou comunicaram ao professor que a criança está com dificuldade naquele nível de atividade, para que o professor possa adaptar o nível da atividade que está indo para casa. Então, nós precisamos ter essa troca, essa comunicação, para que nós possamos melhorar e não prejudicar nenhum, aluno, porque não é esse o nosso objetivo de maneira nenhuma. Outra coisa que é levado em conta na avaliação das crianças é a participação nos grupos de discussão virtual ou outros métodos adotados de interação. Na nossa escola, o método adotado de interação virtual são os grupos de WhatsApp. Então, é importante que vocês participem dos grupos. Para que servem os grupos? Para o professor postar as aulas, postar as explicações, para vocês perguntarem alguma coisa, mas vocês podem perguntar no privado também, para que vocês enviem as devolutivas que os professores pedem através dos vídeos, das fotos, dos áudios, para que o professor poste os comunicados administrativos também. Então, é para isso que existe o grupo. Agora, se vocês não quiserem dar essa devolutiva dos vídeos no grupo, não tem problema. Os professores recebem essa devolutiva no privado também. Mas isso é importante, porque nós estamos no ensino remoto, onde nós não estamos conseguindo ver o que a criança realmente está aprendendo ou não. Então, é muito importante que o professor ele receba dessa forma virtual algumas devolutivas que são pedidas. Porque desta forma o professor vai conseguir ver um pouco da prática da criança. Porque as apostilas são os registros escritos, mas nós também precisamos dessa devolução virtual. Então isso também é levado em conta. Se existe alguma coisa específica, olha, eu não consigo fazer os vídeos, eu não estou tendo acesso à internet, durante esse período eu não vou conseguir fazer. Então, não tem problema, mas o professor ele precisa ser comunicado, Nós precisamos achar uma outra forma que essa criança possa ser avaliada sem esse prejuízo. Mas para isso nós precisamos desse contato de vocês conosco. Então as crianças que não têm acesso à internet, elas serão prejudicadas nesse indicador de avaliação? Não serão prejudicadas, mas para isso o professor precisa estar ciente de que não existe esse acesso. Por exemplo, No ensino remoto é de extrema importância essa devolução virtual. Às vezes os professores postam no grupo os recados e pedem para que vocês confirmem que vocês leram, que vocês visualizaram. E muitas vezes essa interação é muito pequena e que para nós é importante. Porque nós precisamos saber que vocês estão sendo comunicados. Às vezes a escola liga, entra em contato, pede para que vocês venham retirar as atividades ou venham devolver as atividades. Esta é uma prática comum no ensino remoto. Então, o professor ele vai estar entrando em contato mesmo. A escola, enquanto equipe gestora, vai estar entrando em contato também. Então, às vezes, não é muito legal, essa cobrança, mas neste momento é necessário. E as particularidades, vocês podem estar vindo até a escola e conversando conosco, não tem problema nenhum. Outra questão, que é avaliada é a realização de atividades e trabalhos solicitados pelos professores. Então, como eu falei para vocês, as presenças e as faltas, elas estão pautadas nas atividades que vocês retiram e devolvem, as apostilinhas de atividades.
Então, é isso que vai determinar se a criança vai ficar com falta ou com presença. Agora, essa realização das atividades, ela também é um dos indicadores na avaliação, na nota da criança. Porque se a criança ela teve muita falta, caracteriza que ela não fez as atividades. Então, ela não fez, por isso ela teve muitas faltas. Então, automaticamente, se ela não fez, teve muitas faltas e não vai ter uma nota boa. Uma coisa está ligada à outra. Então, a questão da realização das atividades, das apostilas, elas vão entrar como avaliação e elas vão entrar como presenças ou faltas. A observação e participação do engajamento. Então, às vezes, a família não quer perguntar, acha desagradável, acha que vai estar incomodando o professor. E assim, é muito pelo contrário, né? Os professores estão atentos aos pais que estão lá perguntando, estão tirando as dúvidas, estão querendo saber como que se realiza. Então, isso também é visto como um engajamento. Esse engajamento, ele não precisa ser no grupo, ele pode ser no privado com o professor. Agora, se eu assistir os vídeos explicativos, se meu filho ou minha filha conseguiu entender, conseguiu fazer as atividades, sem problemas. Eu não preciso realmente estar perguntando, mas eu preciso estar dando as devolutivas solicitadas pelos professores. Mas não entreguem as atividades sem realizar. Perguntem para os professores. Os professores constantemente colocam lá nos grupos, né? Estou à disposição, qualquer dúvida, entra no privado, pergunta. Como as crianças que nós atendemos são pequenas ainda, eles não têm essa autonomia. Então, quem vai ter que manter esse contato com a escola, com o professor, são os pais ou os responsáveis pela criança. Os registros, através do monitoramento de acesso às atividades remotas, que aí começa às vezes até ficar um pouco repetitivo, né? Mas o professor, ele pega a quinzena de atividades da criança e ele vai registrar. Todas as atividades foram feitas parcialmente, não foram feitas. Às vezes a apostilinha ela vai para casa e volta exatamente do mesmo jeito, em branco. Então esses registros são feitos. Os professores registram, né, e fazem esse monitoramento das atividades. Então isso entra como avaliação também. E a avaliação da vida escolar do aluno. Como é feito esta avaliação? Como nós já estamos no ensino remoto há mais de um ano, então nós voltamos aos anos em que as crianças estavam no presencial. Isso nas séries, né, que as crianças, por exemplo, terceiro ano. Então nós voltamos lá para o primeiro ano, para nós termos uma noção, através dos consolidados e dos registros da escola, de como esse aluno era no presencial. Então, isso também entra como uma avaliação. Lógico que as crianças que estão, por exemplo, no pré-1 ou no pré-2, eles não tiveram esses anos anteriores aqui conosco na escola, então nós não vamos levar em conta essa avaliação da vida escolar do aluno. Mas as crianças que estão do primeiro ano em diante, esse entra como um indicador na avaliação também. Então, tudo isso que eu falei para vocês se resume em 3 indicadores para a avaliação. Um deles, então, é a participação com as devolutivas virtuais, que no nosso caso, o método adotado são os grupos de WhatsApp e entrar no privado com o professor para tirar as dúvidas e fazer as devoluções. O outro indicador são as apostilas, as atividades que vocês fazem, que vocês registram.
fez tudo, está entregando na data, está cumprindo os prazos, está sendo comprometido. Isso vai fazer toda a diferença na avaliação da criança. E o terceiro indicador, que é a vida escolar, que nós voltamos aos registros da escola para nós vermos como este aluno estava nas aulas presenciais. Esse item do primeiro ano em diante. De maneira nenhuma, o nosso objetivo é prejudicar as crianças, ainda mais no ensino desta maneira. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que o resultado não é o mesmo das aulas presenciais. Nada que nós fizermos neste momento iria substituir o presencial, né? O professor ali para tirar as dúvidas, os coleguinhas para socialização. Mas nós precisamos tentar manter um pouco, pelo menos, desse vínculo, porque as crianças ainda estão conseguindo visualizar, mesmo que virtualmente, quem é o seu professor, quem são os coleguinhas da turma. Então, quando nós conseguirmos voltar para o presencial, isto vai facilitar toda esta adaptação novamente à escola. Aqueles que não têm este contato, não estão tendo essa devolutiva virtual ou não estão tendo essa prática de tirar um tempinho lá por dia para fazer as atividades, eles vão perder muito mais este vínculo com a escola. Porque alguns estão vendo essa época de pandemia como se fosse férias, e não é férias. Então, nós não podemos simplesmente não vir à escola retirar as atividades, não devolver as atividades, não querer estar nos grupos do WhatsApp, da turminha, né? Então, nós temos algumas situações assim, e que daí a escola não consegue contribuir com a aprendizagem das crianças. Então, existem aqueles que acham que neste período todo de pandemia não se aprendeu nada. Mas nós temos assim muito mais relatos positivos do que negativos. Nós sabemos que mesmo lentamente as crianças têm conseguido se desenvolver, sim, têm conseguido aprender, sim. E é esse o nosso objetivo nesse momento. Então, nós sabemos que quando nós retornarmos, essa questão do conteúdo, ela precisa ser voltada. Mas, se nós não mantermos pelo menos um pouco daquilo que é preciso neste momento, mesmo voltando os conteúdos, a dificuldade da criança e dos professores para trabalharem com as crianças vai ser maior. Então, mais do que nunca, nós precisamos desse comprometimento de vocês, desta interação das famílias com a escola. É lógico que nós não somos perfeitos, tem muita coisa ainda para melhorar. O ano passado foi um ano assim muito diferente, nós não sabíamos ainda exatamente como seria, como agir, como seria esse ensino remoto. Então, foi um ano em que não se estabeleceu tantas datas. Este ano, as coisas já estão diferentes. Então, nós temos aí, nós já tivemos o fechamento do primeiro bimestre e agora teremos o fechamento do segundo bimestre. Então, as datas, elas já estão mais organizadas. A cobrança, ela está maior, mas tudo isso visando que haja essa interação mesmo das crianças com a escola de alguma forma. Então, nós pedimos aí a colaboração de vocês. E caso vocês ainda tenham dúvidas em relação ao registro das faltas, das presenças, de repente eu pego lá o boletim e vejo que o meu filho, ele teve presença na maioria das disciplinas e falta em alguma lá específica, O que aconteceu? Então entre em contato com o professor, O professor vai saber dizer se as atividades não foram entregues, se as atividades foram entregues sem fazer. Então por isso que é importante que as atividades que são retiradas, todas elas sejam feitas.
Alguns estão fazendo as atividades do núcleo comum e não estão realizando as atividades da diversificada. A nossa escola, ela tem uma carga horária ampla pela questão do período integral. Então, é necessário que todas as atividades sejam feitas, inclusive as atividades da parte diversificada. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês para que nós possamos, juntos, acharmos a melhor forma de trabalhar com as crianças, de uma forma que seja produtivo e que realmente nenhuma criança seja prejudicada por essa situação tão difícil que nós estamos passando. E realmente, assim, aguardamos ansiosos para que isso possa melhorar, possa amenizar, para que nós possamos voltar pelo menos para o ensino híbrido, né, onde nós vamos ter lá o presencial juntamente com o remoto, porque isso já vai facilitar bastante até que nós possamos voltar realmente para o presencial. Eu agradeço a compreensão de vocês, né, a paciência em assistir aí as explicações e lembrando que as atividades que foram entregues no dia 21, algumas ainda não foram retiradas. Nós precisamos que essas atividades sejam colocadas em dia e entregues no dia 28, porque no dia 29 e no dia 30 nós vamos estar em conselho e estaremos finalizando o segundo bimestre. Então, é necessário que essas atividades que foram entregues agora por último, ou se vocês estão ainda com atividade pendente lá para trás, que vocês coloquem em dia para que realmente as crianças não sejam prejudicadas nem na nota e nem nas presenças, né? Que elas não fiquem com falta. Então é isso. Estamos aqui, né, à disposição de vocês e sempre contando com a compreensão e com a colaboração de todos. Obrigada.